Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Luiz Iago e agora a gente vai dar início aqui à nossa videoaula de número 7, ok? E agora vamos começar com a correção das atividades que nós estudamos nas aulas anteriores. Primeiramente aqui, a correção da atividade do capítulo 6. Pessoal, estudamos aqui em aulas anteriores o capítulo 6, agora eu peço que vocês peguem o livro de vocês, para a gente poder começar a realizar a correção das atividades. Ok? Eu vou colocar cada uma das questões aqui na projeção, na tela, para que vocês possam copiar, possam anotar essas questões no caderno de vocês, mas é necessário que vocês tenham o livro didático em mãos, porque eu vou ler as alternativas, as perguntas, de cada uma das questões que nós iremos responder aqui e interpretar o significado dessas perguntas. Então, é necessário que vocês tenham esse livro em mãos para poder fazer aí o acompanhamento da leitura, certo? A gente vai aqui começar então com a nossa primeira questão. A página 57, certo? Primeiramente aí, página 57, ela vai apresentar 4 questões que estão relacionadas a esse mapa, que também presente na página 57, o mapa da região Nordeste, ok? Que abrange aí os estados da região Nordeste, trazendo informações aí de vias de transporte, certo? E também dos principais aeroportos e também portos, assim como também traz aí detalhes sobre as rodovias e as ferrovias presentes no nosso estado, certo? E também da capital e as principais cidades, além das capitais, em cada um dos estados. A primeira questão, ela vai perguntar quantos e quais são os estados da região Nordeste. Aí, olhando para o mapa, olhando para a legenda, temos aí esses pontos redondos, de tamanho maior, com essa dimensão em preto e branco, que representa cada uma das capitais dos estados. Então, temos aí 9 estados, e eles vão ser, respectivamente, os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, certo? A segunda questão pede para vocês citarem o nome das capitais e algumas cidades importantes de cada estado. A gente vai ter aqui, no caso Maranhão, temos aí São Luís e Imperatriz como cidades principais. Piauí temos Teresina e São Raimundo Nonato. Poderíamos também destacar Picos, pela sua grande importância econômica. Poderíamos também destacar, no caso do Piauí, Parnaíba, por ser o nosso litoral e também ser uma cidade de grande importância econômica, principalmente movimentada pelo turismo, certo? Temos aí o Ceará, destaque para Fortaleza e Juazeiro do Norte. Rio Grande do Norte, destaque para as cidades de Natal e Mossoró. Paraíba, destaque para João Pessoa, sua capital, e Campina Grande, Pernambuco, temos aí Recife e Garanhuns. Alagoas, destaque para as cidades de Maceió e Arapiraca. Sergipe, temos aí destaque para a cidade de Aracaju. E no caso da Bahia, temos destaque para as cidades de Salvador, a capital Salvador, e as cidades de Feira de Santana, Barreiras e também Vitória da Conquista. A terceira questão, ela pergunta onde estão localizados os principais portos e aeroportos dessa região. Pessoal, os principais portos e aeroportos vão estar localizados nas capitais, certo? E próximo das cidades mais importantes também, ok? Então, quarta questão vai perguntar em que porção da região Nordeste está a maior parte das nossas ferrovias, Então, nas regiões mais próximas ao litoral, certo, pessoal? Unindo aí as maiores cidades e outras cidades importantes no interior de alguns estados, ok? Por exemplo, aí no estado do Maranhão, nós temos uma grande linha ferroviária que vai ligar Imperatriz a São Luís, que é a capital e a zona portuária do estado do Maranhão, ok? Então, continuando, a gente agora vai para a página 58. Na página 58, nós temos aqui em amarelo, a seguinte pergunta, logo aqui na parte de baixo da página 58, a seguinte pergunta. Os mapas dessa página são temáticos. Observe-os e especifique com os colegas o grupo que cada um deles apresenta, Então, nós temos aqui 3 mapas, pessoal? Um mapa da vegetação original do Mato Grosso do Sul, Um mapa da distribuição da população em Goiás e temos aqui um mapa mostrando as principais indústrias de Minas Gerais. Então, cada um desses mapas apresenta uma característica diferente, O mapa da vegetação do Mato Grosso do Sul é um mapa físico, ele apresenta características físicas, ok? O mapa da distribuição da população ele é um mapa demográfico, ele apresenta características humanas,
E o mapa da distribuição das indústrias em Minas Gerais, ele é um mapa econômico, ele mostra a distribuição da atividade econômica no território de Minas Gerais, certo? Agora, a gente vai aqui para a página 62. Página 62, tenho aqui duas questões e a segunda questão com a alternativa A, B e C, né? A primeira questão vai perguntar o seguinte: a quantos metros corresponde na realidade cada centímetro representado no mapa B e no mapa C? Pessoal, nós temos aí, né, um mapa que vai estar, se vocês puderem olhar para a parte inferior direita de cada mapa desses, vocês vão ter aí a escala, né, pessoal, de representação desse mapa. Lembrando que nós podemos ter a escala numérica e a escala gráfica. A escala gráfica é essa que vai de 0 a 800 metros e que geralmente parece muito com uma régua, certo? Então, né, resposta aí da primeira questão corresponde a 800 metros no mapa B, né, e 1.800 metros no mapa C, tá bom, pessoal? Então, aí, basicamente, cada centímetro, né, no mapa A vai ter 800 metros, né, equivale a 800 metros na realidade, cada centímetro no mapa B vai equivaler a 1.800 metros na realidade, tá bom? Segunda questão pergunta o seguinte: utilizando as escalas dos mapas, calcule. Temos aqui, letra A, no mapa A extensão aproximada da esplanada dos ministérios, né? Letra A, então, a nossa resposta é de cerca de 2 quilômetros, certo? E a letra C, né, no mapa C, a distância aproximada em linha reta entre o centro de Brasília e Planaltina, né, pessoal? Que é de cerca de 32 quilômetros. E aí vocês devem perguntar, como é que a gente vai encontrar esse resultado? Pessoal, no caso da escala gráfica, vai ser mais fácil aqui. Porque, olha só, a letra B, né, a letra A, ela pergunta, né, a extensão aproximada da esplanada dos ministérios. Pessoal, temos aqui, olhando novamente para a escala do mapa A, uma escala que vai de 0 a 800, ok, pessoal? Do ponto 0 até o ponto 800, nós temos exatamente 1 centímetro. Então, quer dizer, pessoal, que a cada 1 centímetro, certo, representado no mapa, equivale a 800 metros na realidade. Então, é por isso que a gente pode aí encontrar essa distância de 2 quilômetros, de aproximadamente aí 2 quilômetros, certo? A mesma lógica vai ser utilizada para o mapa B e também para o mapa C. Agora a gente vai aqui para as páginas 64 e 65. Aqui nessas questões, pessoal, principalmente quando nós chegarmos aqui a responder a partir da 7ª questão, né, a gente vai entender como é que nós fazemos esse cálculo, ok, da área de um mapa. Que eu fiquei de explicar agora quando nós estivéssemos respondendo às nossas questões, né, ao nosso exercício, porque fica muito melhor de aprender a realizar esse cálculo, que é um cálculo bem simples. Então vamos aqui. A primeira questão, ela pergunta o que são convenções cartográficas, qual é a sua importância para a cartografia. Então, convenções cartográficas são uma série de códigos ou então símbolos gráficos, como figuras, desenhos, cores, números, letras, pontos, linhas, traços, certo? Esses são símbolos que são aceitos de maneira internacional, né? Como eu expliquei para vocês ao longo do debate sobre o nosso conteúdo, eu dei esse conceito do que são as convenções cartográficas e qual é a sua importância, ok? Então, eles são símbolos aceitos internacionalmente na elaboração dos mapas e essas convenções, né, esses símbolos permitem que o mapa ele seja compreendido, ele seja lido em qualquer parte do mundo. A segunda questão pergunta para que serve a legenda em um mapa e pede para vocês explicarem com base no texto da página 59. Então, pessoal, a legenda no mapa ela serve para que o mapa ele seja lido de maneira muito fácil, né? Ele seja interpretado de maneira muito fácil, muito simples. Então, é composto, né, de símbolos. A legenda ela vai ser composta de símbolos ou então códigos presentes em um mapa e essa legenda vai mostrar o significado de cada um deles e dessa maneira a gente pode realizar a leitura do mapa, ok? Na terceira questão, pergunta o seguinte: o que são mapas temáticos? E cite 3 exemplos. Então, acabamos de ver ali, né, na página anterior, nas nossas páginas anteriores, aqui exatamente na página
58, né, o que são mapas temáticos, tipos de mapas com características diferentes, ok? Então, os mapas temáticos são mapas que representam determinadas características de uma região ou então de um lugar, ok? E aí podemos citar como exemplos de mapas temáticos, um mapa de vegetação, um mapa da população de determinado lugar, um mapa demográfico, no caso, né, um mapa econômico, ok? A quarta questão, ela vai perguntar o seguinte, sobre a noção de escala, responda, né? Letra A, o que é escala? E a escala é uma relação de proporção estabelecida por quem elabora o mapa, ok, pessoal? Ela permite representar em um espaço qualquer em tamanho reduzido, independentemente de sua extensão. Então, escala, no caso, vai ser a quantidade de vezes que uma determinada área real ela vai ser reduzida, né, para poder caber dentro de um mapa, de uma representação de papel em tamanho muito pequeno, como por exemplo o mapa mundi, né? O mapa mundi ele vai ter uma escala em específico, ou seja, aquela escala vai equivaler a quantas vezes a Terra, o nosso planeta, ele foi reduzido para poder caber dentro de uma representação cartográfica, dentro de um mapa, ok? A letra B pergunta quais são os tipos de escala que podemos encontrar em um mapa e explicar as diferenças entre elas. Então, eu falei para vocês que nós podemos encontrar dois tipos de escala. A escala numérica, né, que pode ser indicada na forma de fração ou de razão, e a escala gráfica, né, que é indicada na forma de uma linha reta horizontal dividida em partes iguais como uma régua, ok? A escala gráfica, vocês podem encontrar um exemplo aí na página 65, né? A letra A da 11ª questão traz um mapa, e esse mapa ele vai trazer uma escala gráfica, logo na parte direita, inferior direita do mapa, ok? Trazendo a distância de 0 a 135 quilômetros. Aí é um exemplo de escala gráfica. Uma escala numérica, ela vem ou na forma de fração, né? Um número sobre o outro, ou então na forma de razão, um número à frente do outro. Por exemplo, 1 sobre 100, ou então 1 para 100, né, pessoal? Como eu já havia explicado para vocês em aulas anteriores. Para quem quiser visualizar uma escala numérica, é só olhar aí na página 64. Na página 64 do livro de vocês, na 8ª questão, eu tenho exemplos de escala numérica, ok? O número 1 para 10 mil, ok? Ou então o número 1 para 100 mil, são exemplos, certo? De uma escala numérica, que está aí na forma de uma razão. Se estivessem representados na forma de fração, estaria 1 sobre 10 mil e 1 sobre 100 mil. Tá certo, pessoal? Então, continuando aqui, né? A 5ª questão vai perguntar o seguinte: cite duas características que diferenciam. Letra A, planta de planisfério. Certo, pessoal? Então, os planisférios, eles possuem uma escala, né? Possuem escala muito pequenas e representam grandes áreas com menor riqueza de detalhes, ao contrário das plantas, né, que possuem escalas grandes, ok? 1 para 100, 1 para 20, 1 para 30, por exemplo, e representam áreas pequenas e por isso possuem um número maior de detalhes, né, pessoal? Então, é um exemplo de mapa com escala grande e um mapa com escala pequena. Vocês podem ver aí, né, o mapa da página 64, da 10ª questão, que é uma planta, né? Você tem uma riqueza muito grande de detalhes. E eu tenho o mapa da página 65, esse mapa que mostra os tipos de clima da Bahia, na 11ª questão, né? Que mostra uma menor quantidade de detalhes, porém abrange uma região muito maior, uma área muito maior de análise, tá certo? A letra B da 5ª questão pergunta a diferença entre planisfério e globo terrestre. Pessoal, nos planisférios é possível que a gente tenha uma visão mais abrangente de todos os continentes, ok? Porém, neles muitas vezes não é possível percebermos a proximidade existente entre determinados pontos da superfície terrestre. No caso, dependendo ali do continente que apareça no centro da representação. Já o globo terrestre, ok? Ainda que mostre apenas um hemisfério de cada vez, porque nós temos o formato de um globo, né? De uma esfera, ok? Então, por mais que ele apresente ali um hemisfério de cada vez, ele permite que nós tenhamos uma visualização mais precisa das distâncias, das reais distâncias entre um lugar, tá certo? E outro
do mundo, ok? Assim como também nós temos aí uma representação mais precisa das reais dimensão dos continentes e também dos países, ok, pessoal? Então, o globo terrestre, ele é uma representação mais fiel da superfície da Terra. Agora a gente vai entrar aqui na nossa próxima questão, ok? Na nossa sexta questão. Antes da gente começar aqui a sexta questão, pessoal, nós vamos ter aqui, olhando aqui para essa página, né? Para essa folha de caderno com algumas informações, porque a gente vai aprender como é que nós fazemos o cálculo da área de um mapa, ok? Então, vamos aqui, pessoal. Vamos pegar a sétima questão de vocês como exemplo, né, para a gente poder realizar aqui, para mim poder explicar para vocês esse cálculo. A sétima questão, ela vai falar o seguinte: acompanhe a sétima questão agora, por favor, porque é extremamente necessário para que vocês entendam essa lógica aqui da realização do cálculo da escala cartográfica, ok? Então, a sétima questão, ela vai falar o seguinte: em um mapa que possui escala de 1 para 500 mil, a distância em linha reta entre duas cidades no papel é de 4 centímetros. E aí ela pergunta, né, qual é a distância real entre as duas cidades em quilômetros. Pronto. Vamos entender uma coisa, pessoal. Em todo mapa nós temos aí a distância entre o ponto A e o ponto B. Olhem aí, né, para a representação número 1 na tela de vocês, né? Eu tenho a distância entre o ponto A e o ponto B. Né, pessoal? Essa distância entre pontos, ok, pessoal? Entre dois pontos, é a distância tanto representada no mapa, né, como também a distância representada na realidade. Entendam, um mapa, ele sempre vai trazer aí a distância entre dois pontos, tanto no mapa como também na realidade. Só que, é claro, no mapa, aquela distância real está reduzida em centímetros. Agora, olhando aí para o ponto 2 na tela de vocês. Do ponto 2, então, eu tenho uma distância entre um ponto A e um ponto B, que no mapa geralmente aparece em centímetros, assim como também eu tenho uma distância entre um ponto A e um ponto B, que pode aparecer em quilômetros. Pessoal, a distância entre o ponto A e o ponto B em centímetros, geralmente é a distância que a gente encontra no mapa. Enquanto a distância entre o ponto A e o ponto B em quilômetros é geralmente a distância real, ok? Por exemplo, vamos imaginar aqui um mapa de picos, né? Aí um mapa de picos eu tenho a região do centro de picos e aí lá aparece a distância entre o Hospital Regional Justino Luz e o Colégio Santa Rita. Então a distância entre o regional, que é o ponto A, e o Colégio Santa Rita, que é o ponto B, no mapa é representado em centímetros, ok? Quando eu quero encontrar essa distância na realidade, fazendo o cálculo com base em uma régua, né, no mapa, eu tenho que converter ela para quilômetros, que é a distância real, ok, pessoal? Agora aí olhem para o ponto 3. Do ponto 3 vocês vão encontrar uma escala, certo, de distâncias, que vai desde centímetros até quilômetros. Por exemplo, eu tenho aí centímetros, decímetros, metros, decâmetros, decametros, né? E também eu tenho quilômetros. Então, eu tenho que entender que muitas vezes, quando eu vou realizar o cálculo de uma escala cartográfica, da distância de um mapa, né, eu vou ter que realizar a conversão daqueles centímetros para quilômetros, ou vou ter que realizar a conversão de quilômetros para centímetros. E aí, para poder realizar a conversão, eu vou ter que usar essa escala de proporção que vocês encontram aí, né, que vai desde centímetros até quilômetros, ok? Agora, olhando aí para o ponto 4. Vamos supor aqui que eu tenho um exemplo, né? Eu vou utilizar aqui um exemplo para a gente poder realizar esse cálculo aqui de maneira prática. E aí a gente vai para a nossa sétima questão mais uma vez. A sétima questão, né, mais uma vez, ela vai perguntar o seguinte: em um mapa que possui escala de 1 para 500 mil, a distância em linha reta entre duas cidades no papel é de 4 centímetros. Pronto, pessoal, aqui eu tenho algumas informações. Essas informações que eu vou ter na questão, eu tenho que saber extrair elas para poder montar uma equação, ok? Essa equação é a equação que vai me permitir calcular a distância entre dois pontos de um mapa. Então, vamos lá, pessoal. Olhando aí para a sétima questão, olhando aí para o caderno, para essa imagem que está na tela de vocês, né? Aí tem sexta questão, mas significa sétima questão, pessoal. Foi só um erro aqui na hora da escrita, certo? Então, olhando aí para
a folha de caderno, né, página 64, né, sétima questão, ok? Sétima questão tem o seguinte: em um mapa que possui escala de 1 para 500 mil. Pessoal, eu já tenho aqui duas informações. Eu tenho, né, a escala do mapa, que é de 1 para 500 mil. Eu sei que 1 é sempre a distância do mapa, que é sempre em centímetros, 1 centímetro, né? E eu sei que o segundo número, que é o denominador, né, que é 500 mil, é sempre a distância real, também aqui no caso medida em centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu coloco o 1, puxo um traço, coloco aí o 500 do outro lado. Embaixo do 1 eu vou colocar o número 4, pessoal. Por que o número 4? Porque na sétima questão vem falando o seguinte, né? Em um mapa que possui escala de 1 para 500 mil, a distância em linha reta entre duas cidades no papel é de 4 centímetros. Então eu sei, pessoal, né, que a distância entre duas cidades aí é de 4 centímetros. Então eu coloco esse 4 embaixo do número 1, porque é a distância que eu tenho no mapa, ok? Aí eu puxo uma seta, né? E coloco o número e coloco a letra X embaixo do número 500 mil. Por que eu coloco a letra X embaixo do número em 500 mil? Porque essa é a distância que eu quero encontrar, que é em quilômetros. Vejam só que a sétima questão vai dar a distância em centímetros, né, que é de 4 centímetros. Eu quero encontrar a distância em quilômetros. Se no mapa eu tivesse a distância em quilômetros, então no lugar desse X eu colocaria, né, o número, o valor que o mapa, que a questão estaria me dando, certo? E no lugar do 4 eu colocaria um X, e aí depois eu teria que converter de quilômetro para centímetro. Mas aqui, entendam bem, a questão ela está me dando aqui a escala é de 1 para 500 mil, então eu coloco 1, que é a representação no mapa, e coloco 500 mil, que é a representação da distância real. Embaixo do 1 eu coloco, né, a distância em linha reta entre as duas cidades no mapa, que é quanto? 4 centímetros. E como eu quero encontrar a distância real em quilômetros, que eu não sei, eu coloco a letra X. Aí eu faço aquela velha regrinha, né, de 3, meio por extremos, né, e aí eu monto a minha equação. Então, olha só, 1x, né, meio por extremos, pessoal, lembrando aquela regrinha da matemática, né, 1x vai ser igual à distância real, né, que é de 500 mil, vezes a distância que eu quero encontrar, que é, né, vezes a distância que o mapa me dá, que é de 4 centímetros. Então, a minha equação está montada. 1x é igual a 500 mil vezes 4. Então, quanto é que vai dar 500 mil vezes 4? Faça um cálculo aí rapidinho, pessoal, ok? 500 mil vezes 4 é igual a 2 milhões. Então, x é igual a 2 milhões de centímetros. Mas aí vem a questão, vocês devem se perguntar: professor Luiz Iago, que número é esse? Que número é 2 milhões de centímetros? Pessoal, aí é a minha distância real, né? Aí é a distância da minha área real que eu quero encontrar, né? Que eu queria encontrar. Só que vocês estão vendo que a distância aí, ela foi encontrada em centímetros. Eu tenho que converter essa distância para quilômetros. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar aquela velha regrinha de cortar os zeros. Olhem para o ponto 3 do gráfico aí de vocês. O ponto 3 eu tenho aí, né, escalas, né? Eu tenho aí valores, escalas de distância que vão de centímetro a quilômetro. Quantos zeros eu tenho de centímetro até quilômetros, pessoal? Segundo essa escala que está aí no ponto 3 da tela de vocês. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu faço o quê? Corto 5 zeros aí no meu valor de 2 milhões. Ou seja, eu corto 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros. Aí eu fico com qual número, pessoal? O número 20, não é isso? Então, aí eu tenho realizado a minha conversão de centímetros para quilômetros. Então, quer dizer, né, sétima questão, que a distância real entre as duas cidades em quilômetros é de 20 quilômetros. Então, pessoal, o cálculo que vocês vão ter que fazer para poder medir essa distância no mapa, certo? É simplesmente esse daí. É um cálculo muito básico, é um cálculo muito simples. Aí a gente vai para a nossa sexta questão. A sexta questão, ela pergunta o seguinte: imagine que pedissem a você que produzisse um mapa no qual 1 centímetro no papel equivale a 600 quilômetros na realidade. Como seria a escala numérica e a escala gráfica desse mapa?
E se a proporção fosse de 1 centímetro na representação para 10 quilômetros na realidade? Aí eu tenho a resposta, né, pessoal? As escalas do primeiro mapa seriam, no caso gráfica, 0, 600, 1.200 quilômetros, né? E no caso de numérica, 1 para 60 milhões, ok? No caso do segundo mapa, né, seria a escala gráfica de 0 até 20 quilômetros. Lembrando, de 0 a 10 eu tenho 1 centímetro, de 10 a 20 eu tenho mais 1 centímetro, ok? E a escala numérica, 1 para 1 milhão. Tá bom, pessoal? Então, aí a resposta da letra da sexta questão, ok? A sétima questão, ela pergunta o seguinte, né, que foi a que a gente acabou de responder, né? Em um mapa que possui escala de 1 para 500 mil, a distância em linha reta entre duas cidades no papel é de 4 centímetros. Qual é a distância real entre as duas cidades em quilômetros? No caso, aí a gente já encontrou esse resultado, que é de 20 quilômetros. A oitava questão. Suponha que você precisasse comprar um mapa de uma cidade que apresentasse grande quantidade de detalhes e que o vendedor lhe mostrasse dois mapas, um na escala 1 para 10 mil e outro na escala 1 para 1 milhão. Qual deles você compraria e por quê? Pessoal, lembrando, você vai ter que comprar um mapa de uma cidade, certo? E esse mapa tinha que apresentar uma grande quantidade de detalhes. Então, eu tenho que ter um mapa com a escala grande. Então, o mapa que eu compraria seria o mapa em escala 1 para 10 mil, porque o mapa nessa escala apresenta mais detalhes do que o mapa na escala 1 para 1 milhão. Ok, pessoal? Então, nona questão. Com o mapa mundi, né? Com o mapa mundi, pode-se ver o mundo inteiro de uma vez só. Comente essa afirmação e cite dois casos em que a utilização do mapa mundi é necessária. Pessoal, podemos sim, ok? O mapa mundi é uma representação completa do globo terrestre. Então, nós temos aí, né, uma escala, Então, nós temos aí, né, uma representação em grandes detalhes, ok? Então, consequentemente, temos uma escala muito grande, certo? Então, o mapa mundi, ele pode muito bem ser utilizado quando a gente quer ter uma visualização completa da superfície da Terra, ou então quando a gente quer, no caso, ter uma noção da dimensão de um continente, ou então das características, né, daquele continente, da divisão entre um país e outro, por exemplo, a gente consegue ver representado isso daí em um mapa mundi, ok, pessoal? A 10ª questão fala o seguinte: observe a representação a seguir, né? Temos aqui, no caso, uma planta de uma determinada casa, né? De uma série de dormitórios, banheiro, sala, corredor, cozinha, né? Dormitório 1, dormitório 2, dormitório 3, ok? Temos aqui então a planta dessa casa. E aí temos aqui a nossa alternativa A. Com base na escala gráfica dessa representação, você diria que se trata de uma carta, um planisfério ou uma planta? Explique por quê. Pessoal, nós temos aí, no caso, a representação de uma planta, devido ao tamanho da sua escala e a quantidade de detalhes que ela apresenta. Letra B. Com o auxílio de uma régua e da escala gráfica, calcule o tamanho real das paredes do dormitório. Aí é só vocês realizarem aí, né, com uma réguazinha, que a gente já viu aqui, ok? Esse cálculo muito básico, ok? Então, as paredes do dormitório, eles medem 2 metros e 3 metros de comprimento, largura e comprimento. É só pegar a réguazinha e medir aí que vocês vão encontrar, tá bom? Então, letra C. Em sua opinião, os móveis de seu quarto caberiam no dormitório 3, mostrado nessa planta? Como você chegou a essa conclusão? Com base nos cálculos que você realizou, confirme sua hipótese. E aí é uma resposta pessoal, é só vocês realizarem esses cálculos que a gente já estudou, certo? Aqui na nossa aula e encontrar o resultado de vocês, ok? Porque vocês vão ter que se basear isso com base nas mobílias que vocês têm nos quartos de cada um, certo? E a 11ª questão, nós temos aqui, né, perguntando o seguinte: os mapas apresentam diferentes elementos que trazem importantes informações sobre essas representações. Observe os mapas abaixo e responda as questões a seguir no caderno. Aí eu tenho aqui o mapa A e o mapa B, né? O mapa A traz tipos de clima da Bahia e o mapa B, agropecuária da Bahia. Aí a letra A pergunta: qual é o título do mapa A e qual é o título do mapa B? Pessoal, título do mapa A, tipos de clima da Bahia. Título do mapa B, agropecuária da Bahia.
Letra B. Quais são as fontes de cada mapa? Ou seja, de onde foram extraídos os dados utilizados na elaboração de cada um deles. Vocês sempre vão encontrar a fonte de onde foi extraído aquele mapa, pessoal, na parte de baixo do mapa em letras bem pequenas, tá certo? Mapa A, vocês têm aí fonte Atlas Geográfico Escolar do IBGE, que foi feito em 2012, e o mapa B, né, Atlas Geográfico do Estudante, da Gisele Gerardi, que foi feito em 2011. A letra C pergunta, observe a escala gráfica dos mapas e responda. A cada centímetro no mapa A corresponde a quantos quilômetros na realidade? E aí, no caso, mapa A, cada centímetro corresponde a 135 quilômetros na realidade. E no mapa B, né, cada centímetro corresponde a 120 quilômetros na realidade. É só olhar a distância do ponto 0 ao ponto 135 na escala gráfica do mapa A e a mesma coisa, a mesma lógica aplicar no mapa B, ok? Letra D pergunta o seguinte, os mapas possuem orientação? Então, possuem sim, né, pessoal? A gente tem aqui uma orientação no mapa, é só vocês olharem aqui para essa setinha com a letra N, né, que indica a direção do norte, que vocês conseguem se orientar no mapa. Quando eu sei o norte, eu consigo encontrar leste, oeste e também a região sul, ok? Então, em relação ao mapa A, cite um estado que se localize ao norte, ao sul e ao oeste do estado representado. Então, pessoal, temos aí, né, no caso, seguindo a orientação, ao norte nós temos o estado de Pernambuco, ao sul nós temos aqui o estado de Minas Gerais e ao oeste nós temos aqui o estado do Tocantins. E a letra E pergunta o seguinte, utilizando a escala gráfica e conhecendo a relação de proporção estabelecida, calcule no mapa B a distância entre as cidades de Barreirinhas e Feira de Santana. O que é que vocês vão fazer em casa? Vão pegar uma régua, vão medir, tá certo, na régua, os pontos da cidade de Barreirinhas, ok? Que está logo aqui à esquerda no mapa B e a cidade de Feira de Santana no mapa também B, ok? Que está à direita do mapa B. Quando vocês encontrarem a distância em centímetros de Barreirinhas à Feira de Santana, aí é só vocês fazerem aquele cálculo que nós fizemos como exemplo lá na 7ª questão. O resultado que espera-se que vocês encontram é o de 660 quilômetros, ok, pessoal? Encontrada a distância em centímetros com a régua de Barreirinhas até Feira de Santana, é só vocês utilizarem isso daí para montarem a equação. Lembrem-se de usarem, tá certo? Lembrem-se de usarem aí a proporção da escala gráfica, que é de 120 quilômetros. Lembrem-se, a cada centímetro que vocês encontrarem de Barreirinhas até Feira de Santana, certo? Equivale a 120 quilômetros. Lembrem-se, mais uma vez repetindo, coloquem uma régua do ponto A, que é a cidade de Barreirinhas, ao ponto B, que é a cidade de Feira de Santana. Cada centímetro que existe entre Barreirinhas e Feira de Santana equivale a 120 quilômetros, tá bom, pessoal? Depois daí, é só vocês usarem aquele cálculo que eu expliquei para vocês, né? E fazerem aí a soma, fazerem o cálculo e encontrarem o resultado. O resultado que se espera que encontrem é o de 660 quilômetros. Tá certo, pessoal? Então, a gente encerra aqui a nossa correção da atividade e até a nossa próxima aula.